Olá! Trazendo então essas últimas classificações da despesa pública, a gente vai falar agora do IDOC, idoso e resultado primário. IDOC significa identificador de operação de crédito e idoso significa identificador de uso. Tá? O que significa isso daqui? Imagine o seguinte, imagine que o governo vai realizar um grande gasto para uma hidrelétrica. Vamos colocar assim, isso vai custar 100 bilhões de reais. Aí eu te pergunto, ele vai gastar isso com o dinheiro dele, que ele já tem, tá? Com um recurso próprio, ou ele vai precisar financiar pelo menos parte desse montante? Então, assim, são duas opções que o governo tem quando ele realiza alguns gastos. Então, veja só, o IDOC idoso, ele surge nesse contexto, por isso que eu coloquei os dois já integrados para você compreender. O IDOC, vamos começar aqui, ele é um código de 1, 2, 3, 4 dígitos. O idoso é um código de 1 dígito. Então veja bem, você só tem que saber o seguinte, qual é a classificação que identifica se há contrapartida da União ou não? Qual classificação identifica a qual ou a que operação de crédito ou doação se refere determinado gasto? IDOC e idoso. Isso se houver uma operação de crédito. Então você pode perguntar o seguinte, preciso memorizar esses códigos? Não precisa, sabe por quê? Nesse exemplo que eu dei para você, se o governo realiza um gasto e não pega nenhuma operação de crédito, não pega empréstimo, não pega nada, ele usa com recurso dele, então o código desse IDOC vai ser 9999. Ou seja, não houve operação de crédito ou doação internacional, por exemplo, para se realizar determinado gasto. Agora, quando houver uma operação de crédito, qual vai ser esse código de 4 dígitos? O código da operação que vai constar da LOA. Um código que é gerado no momento em que se realiza aquela operação de crédito. Então não há um código a se memorizar. O que eu quero que você saiba dessa classificação, que cai pouquíssimo em prova, mas que às vezes, quando vem, as pessoas se confundem, é só você saber o seguinte, olha, essa codificação aqui, ela é identificada ela é usada para identificar se houve ou não uma operação de crédito. A que operação de crédito se refere a determinado gasto, se é que existe alguma operação de crédito. Ou para identificar que aquilo foi utilizado com recurso do Estado. No caso dessa hidrelétrica, se ele financiou com o Banco Mundial, por exemplo, com BIRD, com BID, ou pegou algum outro tipo de empréstimo, esse código de 4 dígitos vai ser o código do empréstimo. E o que vai ser esse idoso? Vai ser o número que identifica com quem ele pegou esse empréstimo. Então, esse idoso pode ser 0. Se não houve operação de crédito. Então, quando aqui for 999, o idoso vai ser o quê? 0. Olha, não houve. Mas pode ter uma codificação número 1, para dizer que ele pegou esse empréstimo com BIRD. Pode ter a codificação número 2, para dizer que ele pegou com BID. Pode ter o número 3, se ele tiver pego um empréstimo por desempenho. Pode ter o código 4, se é relacionado a outros empréstimos. Pode ter o código 5, se é relacionado à doação. Pode ter o código 6, se é um gasto do Ministério da Saúde. E pode ter um gasto com idoso número 8, se é relacionado ao Ministério da Educação. Então, gastou com saúde, código 6. Gastou com educação, código 8. Professor, eu tenho que memorizar isso? Sinceramente, não. Eles não vão cobrar isso daqui, esse desmembramento. Isso daqui eu estou colocando para te demonstrar. Só para você saber o seguinte, IDOC e idoso, a finalidade deles é identificar se há contrapartida da União ou não em um determinado empreendimento. Se houve operação de crédito ou não para que se realizasse aquele empreendimento. E se houve, o código aqui vai ser o código desse empréstimo. É só isso, mais nada. Quando não houver, por exemplo, empréstimos, quando não houver um valor doado, por exemplo, então o IDOC vai ser 9999 e vai ser 0
quando não se referia à saúde e educação no idoso, só para identificar houve ou não houve empréstimo relacionado a esse gasto. É o propósito dessas duas classificações. Há ou não há contrapartida da União? A que operação de crédito se refere isso? Ou realmente não teve? É só isso que você precisa saber. Agora, na classificação por resultado primário, o que eu quero que você saiba? A classificação por resultado primário, ela tem cunho, caráter indicativo. E ela vai subdividir, aqui tem apenas um dígito, tá? Em resultado primário. E ela tem um objetivo: distribuir as despesas em despesas primárias, que serão consideradas no cálculo do resultado primário, ou despesas financeiras. Agora, que não entra, portanto, no cálculo do resultado primário. Agora, o que eu te indico saber em uma questão super aprofundada que eventualmente caia em uma prova sobre isso daqui? Saiba que essa classificação quanto ao resultado primário, no caso da despesa, ela vai desmembrar se a despesa ela é financeira, se a despesa ela é primária, se essa despesa primária se refere a uma emenda impositiva e a qual emenda impositiva ela se refere. Estou resumindo aqui para você. Então, veja, essa classificação identifica se ela é primária, se ela é financeira, e ela tem uma codificação própria. Então, vou colocar aqui. Tem uma codificação própria para indicar se isso é decorrente de emendas individuais ou se isso é decorrente de emendas de bancada. Código 6 e 7, mas isso vocês não precisam memorizar. Então a pergunta é: a classificação quanto ao resultado primário traz as despesas primárias em geral, aquelas outras que não são primárias. Dentro dessa primária, ela identifica se aquela despesa ela é obrigatória ou se ela é discricionária. E, além disso, ela tem uma codificação própria para identificar se isso decorre de emendas individuais ou emendas de bancada. Com isso daqui, você não erra uma questão de prova, tá? Entenda o propósito do resultado primário. Identificar se é financeira, ou seja, não entra no resultado primário, ou se é primária. Em sendo primária, ela é obrigatória ou discricionária, tá? E depois que ele identifica se é obrigatória e discricionária, ainda há uma codificação específica para identificar se essa obrigatoriedade decorre de emendas individuais ou emendas de bancada. E com isso a gente fecha as classificações da despesa. Esses três assuntos eles caem bem menos em prova. Eu trouxe para que fique da forma mais completa possível para vocês que estão estudando. E agora tem algumas poucas questões aqui sobre esses assuntos para vocês visualizarem quais são as possibilidades de cobrança em relação a eles na prova. Então, atenção aí na tela. A questão número 1 diz o seguinte: a classificação da despesa pública é estruturada para atender às exigências de informação demandadas por todos os interessados nas questões de finanças públicas, tais como os poderes públicos, organizações privadas e sociedade em geral. Não falou nada. A classificação da despesa, agora sim, por identificador de resultado primário é de caráter indicativo e tem como finalidade auxiliar a apuração do resultado primário, pelo confronto com as receitas primárias. Ao avaliar a meta de resultado primário, o resultado alcançado deve-se considerar que é facultada a vinculação com o resultado nominal? Não, o resultado nominal é o resultado total, não é facultado, é obrigatório. Letra B. As despesas discricionárias não devem afetar o resultado primário? Claro que afeta, porque existe uma codificação, inclusive, para elas. Todas as despesas primárias devem ser incluídas na meta de resultado primário? Todas não, porque o próprio enunciado, e eu tinha colocado isso para vocês, é de caráter o quê? Indicativo. Letra D. As despesas que devem ser incluídas no resultado primário são de caráter obrigatório? São não. Podem ser, que a gente viu que pode ser obrigatória, ou pode ser também discricionárias.
Então só pode ser a letra E, que diz que há uma classificação específica para as despesas decorrentes de emendas parlamentares individuais. Ou seja, existe uma codificação própria no resultado primário para a emenda individual e para a emenda de bancada. Por isso, resposta letra E. Questão número 2. As despesas não efetivas não serão incluídas no resultado primário? Gente, está errado isso daqui. O que é despesa não efetiva? Que não altera o patrimônio. Eu posso ter despesas não efetivas, por exemplo, com obras que não diminuem o patrimônio, com aquisições de imóveis que não diminuem o patrimônio, e tudo isso vai ser incluído no resultado primário, mesmo sendo de cunho indicativo. Então, não existe essa correlação trazida pela questão, por isso questão número 2 errada. A número 3 fala que o identificador de uso é uma classificação qualitativa da despesa composta por 4 dígitos. Primeiro, o identificador de uso ele só tem um dígito. Segundo, o identificador de uso é uma classificação quantitativa. Onde que a gente viu isso? A gente viu isso naquele primeiro vídeo que pegou todas as classificações. Quais são as únicas 4 qualitativas, que são as primeiras? Esfera, institucional, funcional e programática. Da natureza em diante, tudo isso é classificação quanti. Então aqui tem 2 erros, questão número 3 errada. E a última fala: o IDOC identifica as doações de entidades internacionais ou operações de crédito contratuais alocadas nas ações orçamentárias com ou sem contrapartida de recursos da União. Correto. O que ele quer dizer com o IDOC? O IDOC, esse código de 4 dígitos, qual é a codificação que será inserida nele, se não for 9999, que é aquela em que não houve operação de crédito? Se houver operação de crédito e se houver uma doação, como ele mencionou aqui, o IDOC vai ser o código dessa operação ou o código dessa doação. Por isso, questão correta. Ok, pessoal? Com isso, então, a gente fecha as classificações da despesa. Eu reforço a necessidade de revisão, refaçam as questões, reassistam os vídeos. Então, as ordens, muito obrigado e até a próxima.